Mais um diferencial de edema muscular que foi desafiador para mim, porque a história me ajudou muito. Essa paciente, ela teve veio com pedido, lesão musculotendinosa do tríceps sural. E ela relatou que ela tinha tido estiramento havia uma semana caminhando. E aí nega trauma e cirurgia, nega neoplasia, era o primeiro exame de ressonância dela. Na verdade, quando eu fui conversar com ela, ela falou que tinha levado um caixote no mar. E por isso que tinha vindo fazer o exame, tá? E ela tinha também ido para um pronto-socorro e o Doppler de membro inferior estava normal. Já tinha uns 2 dias. E aqui a gente vê o quê? A gente vê que tem uma área de alteração de sinal que chama atenção. Eu vejo o estiramento aqui do gastrocnêmio medial, ok, né? Ela estirou o músculo gastrocnêmio medial na sua junção mioponeurótica, mas também tem um edema do ventre muscular do solo com umas áreas meio serpengiformes com baixo sinal na sequência DP-FET7. A gente vem para o axial. Então, além do estiramento do gastrocnêmio medial, essas áreas me chamavam a atenção de edema do músculo sóleo, mas com os focos de marcado hipossinal que eu ia seguindo aqui dentro do músculo. Fora o estiramento aqui do gastrocnêmio medial, que a gente consegue ver aqui na última imagem à direita. Então, eu reconvoquei essa paciente para colocá-la no ultrassom. Porque o estiramento, ok, estava além da cartilha, né? É comum a gente ver essa área de estiramento, esse líquido entre as faces do gastrocnêmio medial e do sóleo, mas eu não espero, né, num contexto de estiramento, eu ver um edema muscular com as áreas serpengiformes de marcado hipossinal dentro do músculo e o edema seguindo esse eixo, esse sentido dos vasos. Então, isso me preocupou em relação ao diagnóstico de trombose venosa, mesmo ela tendo um Doppler feito com menos de 2 dias antes. Acho que era um dia antes. Então eu chamei a paciente para o ultrassom. Deu para ver lindamente aqui, ó, o estiramento da junção mioponeurótica. Olha aqui, ó. Você perde a arquitetura aqui distal do gastrocnêmio medial, tá? Pelo estiramento aqui do músculo, ok. Confirmou o diagnóstico que a gente via na ressonância. E aí eu fui para o sóleo. E quando eu fui para o sóleo, o que eu achei? Não precisava nem do color, né? Só no modo B eu já via que dentro das veias musculares da panturrilha, aqui dentro do sóleo, eu tinha um material, né? Já estava tão pouco ecogênico compatível com trombose venosa da panturrilha. Lembrar que a TVP é comum, 1 a 2% da população tem vários fatores de risco, malignidade, imobilidade, então por isso que ela é muito relacionada ao estiramento, porque além de estirar o músculo, liberar fator inflamatório ali do estiramento, o paciente ainda faz repouso. Uma TVP prévia, trauma também, como eu falei, ele libera mediador inflamatório, pode gerar isso, e pós-operatório. Muitas vezes, ela é muito comumente associada a lesões menores na perna. Então, assim, especialmente lesões na perna, estiramentos na perna estão relacionados à presença de TVP. Então, muito cuidado com isso. Às vezes, do gastrocnêmio sóleo, elas demonstram ser uma fonte frequente de embolia pulmonar. Por isso que esse diagnóstico não é um diagnóstico que você pode esperar. Pegou isso na ressonância, ou encaminha para o hospital para fazer um Doppler, ou faz o que eu fiz. Liga para o paciente, pede para o paciente vir aqui. O bom de você mesmo fazer, porque você sabe exatamente onde você vê a alteração, então você vai com o ultrassom, exatamente onde você viu sinais de trombose e termina de fechar o diagnóstico. Isso é um dado de artigo. 40% dos pacientes com TVP terão Doppler normal, tá? Se as veias da panturrilha não forem interrogadas. Então, o que acontece? Se você encaminhar esse paciente para o hospital, você tem que colocar lá, correlacionar com o estudo Doppler venoso das veias da panturrilha. Porque senão, o coleguinha vai lá e faz o que foi feito nessa paciente um dia antes. Olha a femoral, olha a poplite, olha tibiais e não olha a região da panturrilha, tá bom? E aí não fecha esse diagnóstico. Então, o Doppler é barato, é seguro, é rápido e ajuda a ver tanto as lesões musculares, que você pode ver, né, no modo B, como a própria trombose, a fechar o diagnóstico. Na ressonância, a TVP é vista pela distensão dos vasos, pelo trombo, então ele fica meio ectasiadinho. Ele tem um sinal intraluminar variável, normalmente é um pouco alto no T1, olha aqui o T1, e comumente diminuído no DP-FET7. Então
nas sequências sensíveis à líquida, ele é comumente diminuído. Então, você vê um vaso dilatado e com um sinal mais preto no DP-FET7, um edema perivascular. Olhou isso aqui, eu tenho coleções e coleções e coleções de casos de TVP de panturrilha. Então, esse caso, por exemplo, o paciente torceu o joelho, veio com suspeita de LCA, tinha uma lesão de LCA, mas no cantinho de chapa chamou a atenção esse edema seguindo as veias gastrocnêmicas. Olha que sutil. Foi sugerido fazer o Doppler venoso, tá? O colega sugeriu, e tá aqui o trombo no interior das veias gastrocnêmicas. Então, viu esse edema seguindo o vaso, não deixa de sugerir fazer um Doppler o quanto antes, tá bom? É um exame que é bom você ligar até pro médico. Essa aqui foi uma paciente que fez os quadris, tinha um edema sacral, que era, na verdade, uma fratura por insuficiência. E aqui a gente via as veias glúteas direitas e olha as veias glúteas esquerdas. Tinha um sinal preto intraluminal. Olha aqui, por sorte fez os dois quadris, que ajudou muito a gente a comparar essas veias da esquerda e as veias da direita. E aí a gente foi olhar a coluna lombar, que ela também tinha feito, e via que tinha aqui, ó, um edema perivascular e uma alteração de sinal no vaso até lá na ilíaca. E a fratura por insuficiência do sacro. Foi sugerido fazer um estudo venoso, né, com TC venosa, para ver a trombose, e confirmou aqui a trombose, desde a veia ilíaca, da veia glútea até a veia ilíaca comum esquerda. Então, lembra desse diagnóstico, gente, é um achado importante, muitas vezes chega pra gente pela primeira vez na ressonância, pode estar associado a pequenos traumas, então muitas vezes não é a suspeita clínica do colega, e é um diagnóstico que pode ter muita complicação, como embolia pulmonar e até óbito desse paciente. E se houver suspeita clínica, principalmente quando se trata da panturrilha, tem que pedir Doppler da panturrilha. Falar que onde é que você viu o sinal de trombo, senão eles não dão esse diagnóstico, tá bom? Outro caso de edema muscular desafiador foi esse paciente aqui que teve perda de força no membro superior e tinha aqui, ó, sinais de edema com denervação, né, sugestivo de denervação, compatível com a história clínica de perda de força, no supra-espinhal e no subescapular. E você via aqui que o plexo também tinha um aumento do sinal aqui dessa raiz do plexo aqui, nesse nível, mostrando o coronal estido plexo. Então, mostrando aqui que nessa região onde eu tinha um espessamento da raiz, eu tinha uma mielopatia, né? Tinha uma compressão da medula com mielopatia, tá? E com espessamento da raiz ali na emergência dela. Aqui mostrando a raiz espessadas nos 3 níveis, coronal, axial e sagital. Então, esse caso foi mais um caso que começou com edema muscular no plexo, terminou com a suspeita, foi descrito como hérnia, mas achou-se melhor fazer um ATC. E quando fizeram o ATC, na verdade era a ossificação do ligamento cruzado posterior. Inclusive a cirurgia muda completamente, porque não tem como tirar essas ossificações, diferente de uma hérnia que eles abordam anterior e acabam ressecando a hérnia. E esse paciente teve que fazer uma laminectomia extensa. Então tudo começou com edema muscular e terminou na laminectomia. Portanto, a gente precisa de história, ficar ligado, lembrar dos diferenciais e dos exames que a gente pode fazer a mais, da ressonância para TC, da ressonância para ultrassom, e isso que faz a gente um bom radiologista. Então, sobre edema muscular, gente, é um achado muito comum, com inúmeros diagnósticos diferenciais na ressonância. Então, a gente tem que ter história clínica mais achados. Evite laudar, botar edema. Edema. Então, sempre que você for colocar edema, pense, por que será esse edema? Aí você vai atrás do paciente, se o médico não colocou uma história decente, vai atrás, tenta descobrir melhor para você ser mais assertivo nesse diagnóstico. Então, edema sem quadro clínico é isso aqui, você está de olhos vendados, não tem como dizer o que é. Então, não caia nessa armadilha, saiba escapar dessas armadilhas, e a principal forma de escapar da armadilha do edema na ressonância é correlacionar com a clínica, tá bom? Obrigada.